Graças e paz, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas qualquer uma delas, que você seja abençoado e tenha um bom momento assistindo esse vídeo. Se você achar que esse assunto é relevante para você, se você achar que esse assunto é importante para outras pessoas, dê um like, compartilhe, porque isso é importante, porque o YouTube vai entender que é um assunto interessante, relevante e vai direcionar para outras pessoas. Tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu quero compartilhar com vocês no devocional de hoje alguns versículos do Salmo 51. E a gente vai fazer também todo ele, vai dar, eu acho que uns 3 a 4 vídeos. E hoje a gente vai trabalhar do verso 1 ao verso 4. Salmo 51, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar. Davi compõe essa música, compõe esse salmo após o profeta Natan ter exposto o pecado dele, né, na conversa que Natan tem com Davi, expondo uma situação, e Davi fala: então nós temos que matar esse cara que se aproveitou dessa situação. E aí Natan fala: esse cara é você. E quando o Natan fala isso, Davi é remetido na sua memória, na sua mente, o pecado que ele comete com Batseba, ou Betseba, depende da sua tradução. E o pecado que Davi comete com Betseba é o pecado de adultério, assassinato, e se a gente for mais a fundo a gente vai ver que Davi cometeu outros pecados. Mas para a gente ser bem breve, Davi estava um dia no palácio, seu exército estava guerreando, e ele sobe até o pátio, ou na verdade a sacada do seu palácio. Ele olha para baixo e vê Betseba tomando banho, manda chamar ela e ele se deita com ela, mas a mesma é casada e a mesma fica grávida. E ele, sabendo disso, ele manda chamar o seu marido, o marido de Betseba, que era Urias da guerra. Ele pede para que Urias vá para casa para se deitar com ela, mas ele não quer, porque ele acha injusto ele poder ter uma noite com a sua esposa enquanto seus companheiros de exército, de batalha, estão batalhando. E ele não faz isso, frustrando então os planos de Davi. Então Davi, depois de algumas tentativas, ele então escreve uma carta, manda pelo próprio Urias, e nessa carta diz para que o comandante do exército colocasse Urias na frente da batalha, porque para quando viesse o exército inimigo, Urias fosse um dos primeiros ali a combater e consequentemente viesse a morrer. E foi o que aconteceu. Urias morreu em guerra. Com a morte de Urias, Davi se casa com Betseba, tem um filho, esse filho nasce, mas esse filho morre, e a gente conhece um pouquinho da história. Davi orou e jejuou durante 7 dias para que esse filho não viesse a morrer, mas ele morre. Mas também dessa relação entre Betseba e Davi nasce o herdeiro do trono, que é Salomão, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Mas é interessante que quando Davi cai na real, vamos dizer assim, ou quando ele entende o pecado que ele cometeu, ele não quer viver escravo disso, ele não quer viver escravo desse medo, disso que aconteceu com ele. Então ele começa falando assim: Senhor, tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Então ele recorre a Deus para que Deus tenha misericórdia da vida dele. Misericórdia de Deus Deus não dá para nós o que nós merecemos, e merecíamos morte, dor, várias outras coisas, mas Deus nos poupa de muitas coisas, porque Ele tem misericórdia de nós, e assim Ele teve misericórdia de Davi. E Davi fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu grande amor e por tua grande compaixão. Davi já recorreu outra vez ao amor e à misericórdia e à compaixão de Deus, quando ele faz o censo
para ver se ele tinha exército suficiente para guerrear, e assim tirando a confiança no Deus dos exércitos. E aí Deus vem até ele e dá algumas opções de punição, e ele fala: eu prefiro cair na mão do meu Deus, porque ele é misericordioso. Então Davi tinha ciência da misericórdia de Deus, então ele recorre a isso: Senhor, tem misericórdia de mim, porque o Senhor é amoroso, o Senhor é compassivo, o Senhor é tremendo. E ele continua: e apaga as minhas transgressões. Quando Davi fala, ele recorre à misericórdia, ao amor de Deus, ele entende que quando esse Deus o perdoa, Deus também apaga as transgressões. O apagar não é esquecer o que Davi fez, vamos dizer assim, porque está até aqui como uma história a ser lembrada por séculos e nos serve de lição. Mas quando fala apaga, é a ideia de tirar a condenação, é de tirar sobre Davi esse jugo que o pecado traz sobre nós. Então Davi, ele é perdoado e Deus apaga esse jugo na vida dele. E ele continua: lava-me de toda a minha culpa e purifica do meu pecado. Né? E essa ideia do lavar, remidor, a gente vai ver em Jesus. Né? Quando Jesus vem e morre por nós, ele nos lava e nos purifica do nosso pecado. E ele continua: volta aqui: lava-me de toda a minha culpa. Então tira a culpa dentro de mim, porque a maior dificuldade que nós temos hoje de seguirmos as nossas vidas em Cristo Jesus é quando nós não recebemos a culpa, não aceitamos o perdão de Jesus e deixamos a culpa que às vezes tenta nos acusar de lado. E a função de acusador não é do Espírito Santo e nem de Deus, é do próprio inimigo. O Espírito Santo, ele trabalha dentro de nós para trazer essa certeza de que Jesus nos perdoou e assim não temos mais culpa, e nos fortalece a não pecarmos mais, que é o que Davi vai falar: pois eu reconheço as minhas transgressões, o meu pecado sempre me persegue. Então Davi, ele mostra a fragilidade humana, ele sabe que ele tem pecado, ele sabe que ele tem vacilado contra Deus, porém ele reconhece isso. E às vezes a dificuldade que nós encontramos de libertarmos dos nossos pecados é reconhecermos que temos pecados, que temos transgredido contra Deus. E aí é o que Tiago vai falar na sua carta, que quando nós reconhecemos e confessamos os nossos pecados aos nossos irmãos, só dessa maneira nós somos tratados e curados. Então Davi, ele recorre a Deus, ele fala isso, fala: Senhor, eu reconheço que tenho pecado contra ti. E ele vai trazer essa ideia mais presente no verso 4, que diz assim: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em me condenar. Então Davi, ele entende que o que ele vem viver, e a gente vê que quando ele comete isso, Deus fala: Davi, eu te perdoo, porém a espada não se apartará da sua casa. A gente vê algumas consequências bem doloridas mediante ao pecado de Davi, mas mediante as consequências, Davi não deixa de entender que Deus o perdoou, né? Que Davi entende que aquelas consequências não é um castigo de Deus, mas apenas frutos das escolhas que ele fez. E ele vê Deus agindo de maneira misericordiosa, perdoando ele, cuidando da vida dele, mas porque ele reconhece isso. Se Davi fosse arrogante, orgulhoso e não reconhecesse isso, se não fosse ao Deus de amor e de misericórdia, possivelmente ele não teria conseguido seguir a sua vida, ele não teria conseguido viver de fato o que Deus tinha reservado para ele. E às vezes nós nos prendemos a essas coisas, né? Nos prendemos aos nossos pecados. Eu não quero dizer assim que você tem um passaporte para pecar ou para viver pecando, mas que se você tem um pecado, se você vive em pecado, o primeiro passo é você reconhecer e ir até um Deus de amor, confessar a Ele esses pecados. E por consequência ou sequência disso, é você procurar o seu pastor, procurar uma pessoa a qual você confia e confessar o seu pecado a ele, porque é aí que você vai ser tratado, que é o que Tiago fala para nós. E aí essa primeira parte do Salmo 51 é a busca do perdão, né? E o verso 5 finaliza assim, essa primeira parte: sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu minha mãe. Então Davi vai tratar a ideia do pecado original que a gente herdou de Adão,
né? Então nós já nascemos com a natureza pecaminosa, somos maus por natureza, mas aí a gente encontra em Deus misericórdia, em Cristo graça, e vivemos essa salvação e essa plenitude que Ele tem a nos oferecer. E Davi vai dar alguns passos para a gente continuar a santificação ou a regeneração das nossas vidas. Mas os primeiros passos que ele mostra para nós é o quê? Ir ao Deus de amor, em busca de misericórdia e compaixão, pedir para que esse mesmo Deus de amor apague as nossas transgressões, pedir para que esse Deus de amor, de graça, ele lave a culpa que existe em nós, para que o inimigo não venha nos acusar, que esse Deus de amor purifique de nossos pecados e que a gente venha reconhecer de fato que nós transgredimos e que nós pecamos contra Deus. Então, hoje é sexta-feira. Se você está sendo perseguido, ou o pecado que está dentro de você de alguma forma tem te trazido angústia e culpa, é o momento de você confessar os seus pecados a alguém. E isso não é vergonhoso, e sim uma forma de você viver de fato a plenitude que Jesus tem para você, a plenitude que Jesus conquistou na cruz para mim e para você. Então, tire um tempo com Deus hoje, converse com Ele, vai até Ele, esse Deus de amor, de misericórdia, esse Deus de compaixão e esse Deus que te ama. E fale para Ele o que tem te afligido, o que tem trazido dor, o que tem trazido sofrimento, o que tem atrapalhado de fato você a viver essa plenitude. E confesse a Ele que você é pecador assim como eu, que você é miserável assim como eu sou, e juntos nós vamos conseguir viver a plenitude que Cristo tem para nós. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, mais uma vez eu te falo, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no canal. Que Jesus te abençoe e tenha um bom dia na graça do Senhor.